Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graça a Ele, a Deus Pai Todo-Poderoso, por mais um dia nesta vida. Por mais uma oportunidade de ainda estarmos nesta vida, nesse corpo físico. Agradecemos a Ele. Não importa o nome que você dá a Ele, o importante é que Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora desse amor. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Não somos uma religião, nem uma igreja, nem casa espírita. Mas nós pregamos e ensinamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós estudamos vida além da vida. Nós já estudamos nosso lar completo. Hoje nós vamos gravar o segundo livro, o capítulo 26. 26, que é o livro Os Mensageiros, capítulo 6, 26. Acabamos de gravar o capítulo 25, o efeito da oração. Agora nós vamos gravar a conversação do nosso irmão Alfredo. Lembra no capítulo anterior, quando aquelas 3 pessoas vieram conversar com ele, pediram informação para ele? Primeiro o Malaquias, né? Aquele escravagista. Depois aquele outro que estava preocupado com a separação das heranças. Segundo aquela senhora que estava preocupada com o marido, né? Aí ele, quando outros se aproximaram, ele disse: basta, por hoje é só. Nós veremos conversar outras vezes. Depois dessa conversação, depois das orações, ele então veio cumprir aquela palavra, aquela promessa que ele tinha feito. Então aproximou dele um senhor, por nome de Alonso, senhor de idade. Chegou e disse: senhor Alfredo, e a minha petição, o que é que o senhor resolveu? O senhor sabe que eu tenho necessidade de voltar, de visitar a minha casa. Estou preocupado com a minha esposa, preocupado com meus filhos. Eles devem ter muito problema com a minha ausência. Então Alfredo disse: Alonso, como eu disse para você, tenha um pouco de paciência. Primeiramente, você tem que cuidar da sua saúde. Primeiramente, você tem que cuidar de você. Aí depois, nós veremos o que nós podemos fazer. Mas eu sinto muita saudade deles. Eu sinto que eles precisam de mim. Então Alfredo disse: Alonso, há um tempo atrás, um senhor fez o mesmo pedido seu. Nós alertamos ele para aguardar um pouco, mas ele insistiu
E nós então permitimos que ele fosse acompanhado com 2 trabalhadores. E eles foram. Quando ele chegou lá, que viu a família toda desviada, toda bagunçada, ele então se perturbou, porque não estava preparado. Porque, meu amigo, para você ajudar, primeiramente você tem que ajudar a si mesmo. Lembra da palavra? Conheça a ti mesmo. Você não pode dar uma coisa que você não tem. Você compreende? Só a boa vontade não ajuda em nada. Então, o que aconteceu? Aquele senhor entrou em parafuso, como se diz, né? Perdeu a noção das coisas. Aí os nossos irmãos não conseguiram trazer ele de volta. Os irmãos voltaram sem ele. Aí, meu irmão, aí, se acontece isso, as coisas agora vai ser mais difícil. É muito mais difícil para recuperar ele e para ele recuperar a saúde. Nós temos um caso também na memória de do suicida, da nossa Ivone do Amaral Pereira, que um daqueles 10 suicidas que foram resgatados, ele insistiu, exigiu que ele fosse visitar a família dele. E ele foi acompanhado. E eles conseguiram trazer ele de volta. Mas de uma tal maneira que, chegando no plano espiritual, no hospital, ele precisou ser internado no hospital psiquiatra. Ficou completamente dementado. Esse é o problema. Eu aconselho que você aguarde mais um pouco. Então Alonso pensou, meditou, aí disse, tudo bem, o senhor sabe das coisas. Então se afastou. Alfredo então explicou para nós, olha, muitos querem voltar, muitos querem visitar os seus parentes, mas não tem condição. Porque para estar lá, precisa estar preparado, para não entrar na vibração da matéria. Porque, como disse o Mestre Jesus, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Quando a gente ainda está aqui, porque aquele pronto-socorro é mais inferior que o nosso lar. Ali, então, a sensação da terra, da matéria, é muito mais. Percebe que Alfredo ainda está envolvido na matéria. Percebe? Querida irmã, querido irmão, você quer trabalhar? Se prepara, estuda, aprenda a vigilância, o silêncio mental. Você quer ter uma vida arreglada no plano espiritual? Você não quer ter dificuldade quando você desencarnar? Porque morrer é fácil. Difícil é desencarnar. Muito, percebe que esses 1980 que estão internados lá no Campo da Paz, 1.600 ainda não desencarnou. Ainda está no Vale da Sombra da Morte. E outro, que ali não é o único lugar, não. Lembra do caso que nós cantamos, do hospital
dos suicidas espirituais, que é onde existe um tanto de doente, dormente, semelhante àqueles 1.600, que dorme o sono inconsciente. Por quê? Por causa da lavagem cerebral do que, quando morresse, eles vão dormir e esperar Jesus voltar. Só vão despertar quando tocar a trombeta. Então, muito pouco são os que conseguem se despertar, estudar, aprender. A maior parte tem que ser reencarnado compulsoriamente. A encarnação compulsória é muito mais difícil. Conhece a verdade, que ela te liberta. Não é nós que falamos isso. Não é nós que orientamos a fazer isso, não. Foi o Mestre Jesus. Sabe para quem que ele disse isso? Para o sacerdote, para os dirigentes da igreja. Você percebe a situação, minha irmã? Saudações, paz, luz e liberdade.